Começando mais um Trilados News, eu, Ricardo Hirsch, Fábio Carvalho, Rodrigo Roenes, vamos passar sobre as principais provas que aconteceram no Brasil e no mundo. Seja bem-vindo, Fabinho, Rô, obrigado por mais uma vez aqui com a gente juntos. Aqui estamos, ano acabando, mas ainda muita prova aconteceu esse final de semana. É isso aí, vamos começar aqui pelo Campeonato Brasileiro. Tivemos o destaque aí para campeão sub-23 e adulto aí como queira chamar, do Miguel Hidalgo. Uma prova bem legal, né, Fabinho? Miguel já assumiu o controle da prova já de início ao fim, então na natação ele abriu uma certa vantagem. Aí na bike ele viu que quem estava vindo atrás era todos os companheiros de equipe dele, do Pinheiros. Então eles fizeram um belíssimo trabalho de equipe, abriram grande vantagem para o segundo grupo e foi decidido na corrida, né? Então o Miguel em primeiro, o Antônio Bravo segundo e o Felipe Bianchi terceiro. Quem não ouviu pode ouvir ali no Instagram, a gente colocou o videozinho com o áudio do Miguel, né? Explicando bem detalhado a prova, né? Prova. O Miguel tá numa grande fase. Eu achei a corrida um pouco lenta, tá? Tanto do masculino como do feminino. A gente não teve informações do que aconteceu na corrida. Talvez o calor ou talvez o percurso um pouquinho mais longo do que era para ser. E eu acho que até um pouco da leitura da prova, né, Fabinho? A gente percebe... de repente não precisa correr tão forte, né? Exato, mas, que assim... nem como o próprio Miguel falou no áudio dele, né? Ele percebeu que o grupo juntou, abriu do segundo... né? Acho que eram quatro triatletas que estavam juntos, ele mais 3 ali, e daí eles abriram um pouquinho. Cinco. Acho que eram 5. E daí abriram um pouco, e daí acho que entenderam que, assim, beleza, vamos correr forte, e cada um se posicionou e não precisava se matar, né? Mas mesmo no feminino, a grande campeã foi a Jennifer Arnold, seguida da Luísa Batista, e em terceiro lugar, ainda sub-23, a Giovana Maria Santos. Mas a Jennifer mesmo correu 39 e alguma coisa, então... não foram tempos tão rápidos assim. E a Jennifer liderou a prova de ponta a ponta. A Luísa não devia estar num grande dia, não sei o que aconteceu com ela, mas... teve um pedal relativamente lento, né? 1h14 para 1h09 da Jennifer. Então alguma coisa aconteceu, mas todos os méritos da Jennifer, né? Meus parabéns, campeã brasileira é sempre um título muito importante. Tivemos a ausência nessa competição do Manuel Messias, que estava lá, mas acabou não largando, e da Vitória Lopes, que ela mandou um áudio pra gente. Ela veio sentindo uma lesão na panturrilha desde a prova de Bermuda. Então... a médica do COB analisou a panturrilha dela na semana da prova e decidiram não arriscar, não colocando ela para competir. Tá certo, é isso aí. Não vale a pena colocar o risco aí o começo do ano, uma pré-temporada. Exato, final de temporada. Ela fez uma temporada incrível. E assim, logicamente que um campeonato brasileiro é um campeonato importante, mas tem muito mais pela frente aí, né? Exatamente. Ano que vem começa a corrida olímpica, né? Então assim, tem que pensar no ano... Não adianta pensar no primeiro trimestre ou no primeiro semestre. Tem que pensar... Tá pronta para o ano inteiro. O grande diferencial dos nossos atletas para esse próximo ano vai ser que agora eles já têm um ranking pré-estabelecido, né? Eles já estão bem no ranking. Todos os nossos atletas ali que estão brigando pelas vagas olímpicas. Então eles não vão precisar ficar correndo qualquer prova. Vão poder escolher as provas que melhor têm suas características. E isso é um grande diferencial. Não um jogo, né, Fabinho? Acho que até é legal passar rapidinho isso para quem está nos assistindo. É um jogo de você entender aonde você tem características suas para aquele percurso, para o tipo de prova. E também, às vezes, até a prova que você tem uma chance de melhor pelo start list que vai ter ou pelo que você imagina ali, né? Sim. E além de assim... você tá bem colocado no ranking, você vai largar numa localização melhor, vai estar rodeado dos melhores atletas, então faz toda a diferença agora nessa próxima temporada deles. Muda bastante mesmo. E vamos falar agora um pouquinho do Challenge Floripa. Tivemos aí a participação de alguns nomes bem conhecidos e tivemos o feminino ali com a Pamela vencendo a prova. A Pamela vencendo, a Rachel Olson, americana, esposa do André Lopes, em segundo lugar, e Bruna Stolfi em terceiro. A Bruna vem se destacando aí no cenário nacional,
Então, um atleta pra gente ficar de olho aí nos próximos anos. Legal, encarando um meio já. Uma prova, as condições estavam duras na prova, pelo que a gente ouviu, né? Condições difíceis e as distâncias um pouco maiores, tá? Então, o pessoal me passou que tinha 94 na bike e 22 de corrida. Então, nunca é fácil fazer uma prova com distâncias um pouco maiores do que planejado, né? Aí a Pamela acabou vencendo com certa facilidade. Elas saíram juntas da natação, ela e a Rachel saíram juntas da natação. Na bike a Pamela acelerou e foi embora, abriu 9 minutos e correu com certa tranquilidade. O que é bom, até principalmente elas voltando, né, saindo daquele cenário ruim de Kona, né, de não ter se passado bem. A Pamela ela me mandou uma mensagem, tá bem aliviada de que essa fase ruim passou. Ela não se sentiu muito bem na prova, tal, mas é ótimo voltar a competir, voltar a vencer, para dar confiança para focar na próxima temporada. E às vezes até ter essa tranquilidade que ela tinha ali na liderança da corrida, até para ela poder olhar para ela, né, Fabinho, e se tranquilizar e entender, né, como ela estava se comportando, o corpo respondendo. E ver que ela ainda é competitiva, né? E pelo lado financeiro também, né? Uma prova que tem uma premiação boa. Praticamente tivemos 2 provas no Brasil esse ano como profissional, de distância longa, né? Tivemos o Ironman Floripa e essa prova. Então, uma prova para eles fazerem um dinheiro e passar esse final de ano aí mais tranquilo. Legal. E todos os amadores que nos assistem, que também participam, adoram, né, cara? É muito legal você poder estar ali junto no mesmo dia, não só o profissional, mas o amador competir, assistir aquilo ali faz uma baita diferença. Pro esporte é fundamental, eu sou suspeito, né, para falar, né? Mas eu acho que toda prova tinha que ter a categoria profissional. Com certeza. E o masculino, tivemos a vitória do André Lopes. André mostrou superioridade. Já de início, lá na natação, ele saiu um pouquinho na frente do grupo. Ele, o Reinaldo e o... esqueci o nome da pessoa que saiu junto. Início da bike aceleraram forte, ele e o Reinaldo abriram grande vantagem e aí só administrou na corrida. Fez uma grande prova, os números, ele pedalou muito rápido e mostrou que o comprometimento dele com o esporte, com a carreira dele tá trazendo bons frutos, né? Esse ano fez um ótimo ano, segundo no Ironman, fez uma belíssima estreia em Kona e agora coroando o ano com a primeira vitória no profissional. Isso mostra o quão importante é quando se tem a oportunidade de morar fora e treinar com quem ele está treinando, que é referência, né? Eu acho que isso que é muito bacana, assim, a gente até passar, por mais que não seja um episódio, né, Fabinho, mas essa dedicação que o atleta tem, como você ressaltou e o Rô enfatizou aqui. Sim. A dedicação que ele vem tendo, né? Então, a abdicação dele de falar, cara, vou morar nos Estados Unidos, vou me dedicar, vou viver 24/7 com isso daqui do triatlon, convivendo com grandes nomes, treinando com grandes nomes, é inevitável que esse tipo de resultado não venha, né, cara? Ele ali treina com os melhores do mundo, então a referência dele, o padrão de excelência dele é muito maior do que a gente tem aqui no Brasil. Sobe então, bem o sarrafo, né, cara? Meus parabéns. Jeito, né? Segundo colocado, tivemos a presença de Gabriel Klein. Fez uma belíssima corrida, ultrapassou bastante gente na corrida, acabou ficando em segundo. E Luiz Oddi em terceiro lugar. O Gabriel fez a segunda corrida do dia, né, cara? Sim. Muito legal isso, assim, a gente vê... saindo do que a gente estava ali, né? Santiago, Reinaldo, a gente tinham grandes nomes que estão mais comuns pra gente ver ali na frente e a gente vê que tudo bem, tiveram um problema, mas acontece com todo mundo e quem não teve problema aproveita a oportunidade. Lógico, que tá todo mundo ali na prova pra vencer. Só chega quem tá lá, né? Então, meus parabéns para esses 3 brasileiros ali na ponta dessa prova. E tivemos, aí saindo do Brasil, tivemos o Clash Daytona, né? Belíssima prova, belíssima transmissão. Clash Daytona, vitória de Vincent Luiz, João Pereira em segundo e Jason West em terceiro. No feminino... Os caras não cansam de competir, né, Fabinho? Esse ano tá sendo longo pros caras. No feminino, Angélica Olmo, uma italiana que eu não conhecia. A Sara Pérez, a espanhola, em segundo. E Julie Deron em terceiro. Olha, eu não sei, na verdade, eu
Eu só assisti um pouquinho da prova depois. Eu não sei como é que estava a premiação dessa prova, mas eu até esperava um start list mais forte. Pelo que eu vi, a premiação baixou bastante. Era $15 mil por primeiro. Antigamente acho que era $50 mil, não sei. Então por isso que a gente não viu presença de tanto atleta. E outras provas acontecendo fora para corrida aí, né? Muitas provas no final de semana, então também talvez seja isso a razão de não ter tanta gente no start list. Exatamente. Tivemos o Ironman Austrália, participação aí de alguns grandes nomes, que eu acho que também começou a dividir um pouquinho, né? Sim, o pessoal já querendo garantir vaga para o Havaí não, né? Pro Mundial. Ainda não temos a localização que vai ser, mas Ironman da Austrália em Busselton, Max Newman em primeiro, Steve McKenna em segundo e Matt Burton em terceiro. O Max Newman, que foi quarto no Ironman da Havaí, já vem numa grande fase e já quis garantir mais uma vitória em Ironman ainda esse ano. E mantendo o padrão, todo mundo sub-8 parado, né? Isso aí não precisa nem mais falar. Né? Beleza, vamos pular. A gente já não fala mais. A gente não precisa nem mais falar. Eu acho que a ideia Ganhou o Ironman, é sub-8. Exatamente. No feminino, Sarah Crowley em primeiro, Els Wilson em segundo e Lotte Wills em terceiro. Exato. E tivemos também o Ironman Indian Wells, 70.3, né? Indian Wells. E aí a gente viu grande participação dos americanos. No masculino, Sam Long. E travou uma belíssima batalha com o Jackson Laundry. Acabou vencendo Sam Long. Segundo, Jackson Laundry. Terceiro, Bart Arnolds. E quarto, Lionel Sanders. Voltou a competir e voltou bem. Ele teve um problema na natação, teve um pânico na natação, então acabou saindo bem atrás da natação. Mais do que o comum. Mais do que o comum. Ele normalmente sai ali com Sam Long, mas ele teve uma crise de pânico na natação, teve que parar, acabou saindo bem atrás. O que custou a terceira colocação, né? Porque ele chegou bem perto ali. Eles chegaram juntos, né? Praticamente no sprint. E com uma corrida incrível, 1h11, cara. Correram muito bem. Aí no feminino, a Paula Finlay dominou a prova de ponta a ponta. A Tamara Jewett em segundo e Danielle Lewis em terceiro. É isso aí. Essas foram as provas e acho que passar rapidinho, né? Sobre a polêmica de não ter mais Kona masculino, né, Fabinho? Acho que aqui fica daí mais a nossa opinião do que uma informação, né? É difícil falar, né? Porque assim, a gente fica nessa nostalgia de Kona e tal. Logisticamente, é mais interessante para os atletas competirem em outro lugar, mas só que Kona é Kona e isso não tem o que falar. Esse ano só vai ser o feminino em Kona e masculino ainda não foi a localização. A data vai ser a mesma ou não? Não, ainda não tem data e nem local. Como é que você viu lá, você que estava esse ano, cara, ter o masculino e o feminino ali próximos? Eu acho que assim, para quem estava lá acompanhando, eu acho que é extremamente interessante o formato. Por outro lado, era claro e evidente o quanto que os havaianos não estavam contentes por causa da logística e o estresse que gerou na ilha. Então, não sei até que ponto isso daí pode ter gerado a saída do masculino lá. Acredito que pelo fato de eles já terem feito o Mundial de São Jorge, talvez eles levem o masculino para São Jorge por questões de logística. De repente até nesse primeiro ano, por já ter acontecido, né? Muita gente falou Nice também. Pode ser também, só que eu acho que perde muito. Posso estar enganado, mas eu acho que isso já é uma brecha inicial pro Challenge, pra PTO ficar de olho em uma prova lá. Eu acho que assim, o que você falou, né, Fabinho? A gente tem um saudosismo, né, de Kona, eu entendo, eu acho que de fato é ruim perder uma tradição, sim, né? Mas a gente também tem que entender, eu conversei muito isso com o Rony esse final de semana, que é uma empresa. É lógico. E daí a empresa, ela também tem que estar, às vezes ela vai buscar algum lugar onde vai oferecer uma condição melhor, às vezes o local coloca dinheiro para sediar essa prova, porque é muito dinheiro envolvido, é muita marca que vai, é um turismo gigantesco que isso existe. Então, a gente tem a nossa, óbvio, que estamos aqui falando de uma coisa que a gente gosta demais, que é uma paixão nossa, mas se a gente for entender como uma empresa, eventualmente a empresa que é dona do evento, ela vai ganhar mais dinheiro e vai ter menos problema sediando em 2 lugares diferentes
E abre a brecha 2 dias e tudo mais. a brecha também de um atleta que não compete nas condições de Kona muito bem, poder performar em nível mundial em outras provas. Se vai pra Nice, muda bem. Os caras brincaram que vamos tirar o Marino Van Hocker da aposentadoria, né? Porque ele nunca performava muito bem em Kona e dominava as outras provas. Então, foi uma brincadeira que eles fizeram lá, os CEOs da Ironman. Mas é isso aí. Então, acho que fica aí um pouco... É o que eu falei, a opinião de cada um de nós, né? A gente, óbvio que é legal você falar, você vê até você falou, Kona não quer dizer, não, esse ano não tem Kona pro masculino. É o hábito que a gente tem, mas de fato também é uma evolução muitas vezes que vai acontecer, porque para se atender tudo aquilo de pessoas que foram participar, masculino, feminino, 2 dias, a ilha de fato vira um pandemônio, né? Pelo que eu entendi, eu vi umas notícias, o grande problema foram os 2 dias, né? Parar a ilha por 2 dias, logisticamente para a cidade ali foi horrível, então eles não aceitaram ter a prova em 2 dias. E pelo tamanho que a prova tomou, isso não tem como mais voltar para trás, né? Voltar e fazer tudo isso em um dia só. Então, por isso... E eu acho que acaba sendo até uma prova mais honesta, a gente falava na transmissão, que eu acho que acaba sendo até uma prova mais honesta, principalmente para as mulheres. Isso, agora a prova toda vai ser totalmente direcionada para as mulheres, então vai aumentar muito mais o prestígio para as meninas. Né? Exatamente. Ganharam seu espaço aí, de fato. E sabe a decisão de tirar seus homens, mantém as mulheres lá. Né? Eu acho que eles vão... primeiro ano, né? Eu acho que eles vão ficar fazendo rotação, né? Um ano masculino em Kona, outro ano feminino. Acho que vai acabar sendo assim. Pode ser até para se manter, de uma certa forma, a tradição. Sim, a tradição. Exatamente. E passando rapidamente, tivemos uma prova amadora, mas o Ironman de Mar del Plata, com a vitória do Thomas Galindes, metade brasileira, com 8 horas e 46, e do Matheus Martini na prova do 70.3 com 4 horas e 4. Exatamente. Então fica aí as nossas informações no nosso Trilados News. Esse foi longo aqui, muita prova aconteceu. Muita prova, né? Isso é graças a Deus. Vamos torcer aí para que continue. O ano que vem a gente tenha muita prova para trazer para vocês. Tem provas ainda que vão acontecer. A gente vai trazendo as informações. Valeu, um abraço.